Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Nós vamos continuar o nosso estudo de história grega. A gente tinha parado mais ou menos ali com a derrota dos persas, né? Não lembro se em 480, 480, né? Então assim, a gente já está no século V, mas acabou o quarto volume da Cambridge Ancient History e agora passa obviamente para o quinto. E eles decidem aproveitar que, né, trocou o volume para dar uma visão, na verdade, uma visão mais econômica do que vai ser o século V, tá? Então, seria eles falam um background econômico do século V. Então, até o final do século VI, a Ásia Menor e as ilhas ali próximas, né, quer dizer, essa Grécia que estava localizada no que hoje é mais a Turquia, seria até parte da Ásia, né? Eles que tinham um monopólio ou quase um monopólio, uma predominância inquestionável na literatura, na arte, na indústria e no comércio. O que é bem engraçado, porque a gente meio que o começo, não é exatamente o começo, mas esse período da história grega, na verdade, quem está sendo mais importante não são, vamos dizer assim, os gregos da Grécia, são tipo os gregos da Ásia, né? E é interessante lembrar que a escola que meio que a primeira escola de filosofia, uma das primeiras antes mesmo de Sócrates, Platão e Aristóteles, que estavam em Atenas, né, são os jônios, né, que é justamente essa região, né? Então, mas o colapso da revolta jônica inaugurou um período de decadência material do qual a Jônia só não se recuperou totalmente até a era helenística, que é a época da conquista de Alexandre o Grande, né? Atenas entrou na herança intelectual e comercial dos gregos orientais, e a literatura do século V é em grande parte obra de homens que eram atenienses por nascimento ou residência. Então, mas essa literatura não se preocupa primária e explicitamente com a história ou teoria econômica, e, e assim, porque na verdade ele está comentando quais são as bases, as evidências, né, primárias para esse período, e a literatura não fala muito disso, né? São mais assim inscrições, tipo, algum fragmentos ou relatos não, né, mas coisas que a gente tem inscrições em monumentos, em registros, né, e não tipo um livro que o cara sentou e escreveu a respeito do que estava acontecendo, né? Então, esse é um século bastante bom para Atenas, porque assim, os grandes problemas econômicos do século VII e início do VI já foram resolvidos pela legislação sábia e moderada de Solon e pela política esclarecida dos Pisístratídas, porque não tinha toda aquela questão da escravidão, né, de dívidas, e os caras iam pegando toda a terra para eles, e o Solon resolveu isso, e os Pisístratídas também deram uma força nisso. Então Atenas tipo, vai só crescer nesse período. Durante os primeiros 70 anos do século V, não houve grandes dificuldades na Ática devido ao desenvolvimento do comércio, da indústria, da mineração de prata e o crescimento do Império Ateniense. Mas é bem interessante que, apesar de ser uma época muito boa para Atenas, o que a gente guarda mesmo é mais o período dos filósofos, né? É mais um período posterior em que Atenas estava em decadência. E ele escreve assim: mas é a doença e não a saúde que, tanto no corpo humano quanto no corpo político, provoca comentários e estimula a reflexão. E durante a maior parte do século V, a prosperidade de Atenas produziu uma sensação de saúde exuberante em vez de apreensão e indagação. Por isso mesmo não tendo muitas fontes escritas, por isso mesmo não temos muitas fontes escritas quanto à economia desse período. Então, quer dizer, a nossa base, né, são as inscrições, fragmentos que ficaram e não textos mesmo de alguém explicando como era a economia da época. Então eu chamei essa parte tipo de demografia, que são na verdade as classes, né, que tinham nos estados gregos, que são os cidadãos, os estrangeiros livres, chamados metecos, e os servos ou escravos, né? Aí ele fala que em algumas cidades, alguns estados, né, como Esparta, Argos e Elis, tem uma classe de súditos, que eu deveria ter procurado o nome em português, mas é o periesse, que eles desfrutavam de liberdade pessoal, de alguns privilégios, mas eram impedidos do status e direitos de cidadãos. Então era ali um meio termo, né? Embora a gente vai ver que em Esparta não haviam muitos metecos, muitos estrangeiros livres, tá? Então, na maioria dos estados agrícolas, o corpo de cidadãos deve ter compreendido a grande maioria da população, porque a gente vai ver que nas cidades mais industriais e comerciais tem mais estrangeiros, mais metecos. Então, os metecos eram provavelmente impedidos de possuir terras em todos os lugares, enquanto a escravidão, embora não fosse desconhecida, era restringida dentro de certos limites. Em Atenas, a propriedade de bens imóveis e o exercício de direitos políticos eram confinados aos cidadãos,
que também desfrutavam de um monopólio prático de um empreendimento importante e lucrativo, a mineração de prata. Mas o desenvolvimento da indústria e do comércio levou um número crescente de cidadãos a se dedicar a essas atividades, quer dizer, ao comércio, né, à indústria, ao mesmo tempo que trouxe um grande influxo de estrangeiros para aumentar a crescente população urbana. Porque a gente viu que, na verdade, o Pisístrato chamou muitos caras de fora para ajudar a fomentar a indústria em Atenas, né? Então, se você era de uma outra cidade e entendia muito de cerâmica, ele chamava e você para fortalecer Atenas, né? Até mesmo membros da aristocracia tendiam a migrar para Atenas como foco da vida política, intelectual e social, e a deixar suas terras para serem administradas por oficiais de justiça. Seria, no entanto, um erro supor que a população rural se tornou pequena ou sem importância. O campesinato ático, engajado no cultivo de campos, vinhedos ou olivais, no cuidado do gado ou na queima de carvão, formava um estoque numeroso e robusto, orgulhoso de uso de sua liberdade, do trabalho monótono e apertado do artesão urbano. Acho que é tipo, acho que faltou alguma coisa aqui. Acho que é orgulhoso contra, né? Ao invés do seu trabalho, tipo, ao contrário do trabalho monótono e apertado do cidadão urbano, deve ser isso. Desculpa, faltou alguma coisa aí. Por algum tempo após as guerras persas, a atitude ateniense parece ter se tornado mais generosa e abrangente. Ele está falando da relação entre o cidadão e os metecos, né? Mas o temperamento exclusivo dos cidadãos, quer dizer, excludente, né, foi estimulado pelo ganho material associado ao status cívico. Não apenas nenhum processo regular de naturalização foi aberto a estrangeiros residentes, não apenas a cidadania foi concedida com a máxima parcimônia, até mesmo a indivíduos distintos, né, distinguidos, né, importantes, né, pessoas com muito valor, né? Mas em 451 a.C., uma medida foi aprovada por moção de Péricles, restringindo rigidamente a cidadania àqueles que eram de ascendência cívica de ambos os lados. Quer dizer, o pai. Nossa, aqui tem muito avião, bicho. O pai e a mãe eram ambos, tinham que ser ambos atenienses, né? Não adiantava você ter só um pai ou só uma mãe ateniense, né? Enquanto 6 anos depois, aqueles que injustamente reivindicaram uma parte em um generoso presente de milho enviado por um príncipe egito para distribuição entre os cidadãos foram severamente punidos, quer dizer, pessoas que disseram que eram cidadãos e na verdade não eram, né? Foi necessário o choque da derrota em Aegospotame para despertar os atenienses para a realização dos frutos de uma política tão estreita. Mas a concessão da cidadania ateniense a todos os samos em 405 chegou tarde demais para salvar a estrutura cambaleante do império. Eu preciso ver se esse 405 está certo. Me parece ah, muito longínquo, né? Achei que talvez seja 450, não sei. Mas vocês entenderam, né? Quer dizer, eles não ficaram muito tempo sem conceder o privilégio de cidadãos. E, tipo, por que que você vai ajudar Atenas se você não é um cidadão, né? Era o que Roma fazia, né? Roma acabava dando cidadania para um monte de gente, né? Conforme o império foi crescendo, né? E aí as pessoas queriam que Roma crescesse mais, né? Aí vamos falar dos metecos e dos escravos. A importância dos metecos variava muito de estado para estado. Esparta não os reconhecia e recorrentemente punha em vigor leis de estrangeiros que os expulsavam do território. Então, eles tinham muito lá. Eles falavam, não, vamos, agora a gente vai expulsar todo mundo. Os metecos devem ter sido mais presentes em estados industriais e comerciais do que nos agrícolas. Os cidadãos não dominavam de forma alguma a vida industrial e mercantil de Atenas e seu porto. Nenhuma das casas comerciais importantes das quais aprendemos, das que nós conhecemos, né, era dirigida por cidadãos, e as fileiras de lojistas, artesãos e trabalhadores eram amplamente recrutadas entre metecos, libertos e escravos. Em Atenas, os metecos não tinham direitos políticos e não tinham propriedade imobiliária. Tinham que participar do exército e pagar uma taxa adicional. Além dos impostos, tinha um imposto de metecos, né? Eu tinha ouvido falar que o Zenão, que criou o estoicismo, né? Era porque ele ficava ali na Estoá, né? Que era tipo um pórtico ali. Mas eu tinha ouvido dizer que é porque ele, como ele não era de Atenas, ele era fenício, né? Acho que até chamavam ele de Zenão fenício. Ele não podia ter uma propriedade, então não tinha um lugar para ele dar aula. Eu acho que para Aristóteles alguém pagou e comprou uma propriedade e deixou Aristóteles dar aula lá. E Platão até ele era um cara meio que da nobreza assim
de Atenas, então ele tinha um lugar para dar aula, que era a academia, né? Não sei Epicuro, não sei os outros, mas eu tinha ouvido falar que era isso. Eu não achei depois confirmação dessa história. Mas bate com o que a gente está falando, né? Dos estrangeiros não poderem ter terra. Porém, tinham liberdade pessoal, proteção da lei, liberdade de culto e oportunidades ilimitadas de participar do comércio e indústria de Atenas. Aí ele coloca assim, o autor. Assim, os metecos se mantiveram satisfeitos e até prósperos, e os atenienses não tiveram, mesmo nos piores momentos, motivos para suspeitar da traição deles. Eu acho que se descreveu motivos. Não tiveram para suspeitar da traição deles. Mas não tiveram motivos, né? Então, um pouquinho dos escravos, mais dos escravos em Esparta, que eram os ilotas, né? Esse corpo era recrutado não por compra, mas por propagação natural. Estava envolvido principalmente na lavoura e era propriedade não de indivíduos, mas da comunidade. Ele era tipo de Esparta. Esparta tinha uns negócios meio coletivista, assim, de tipo, você não tinha dinheiro e as coisas eram tudo meio do Estado, assim. Assim, os ilotas, cujo trabalho assegurava um meio de vida aos espartanos, e assim, permitia que se dedicassem exclusivamente a deveres militares e administrativos, não podiam ser libertos nem mortos pelos cidadãos individuais a cujo serviço eram designados. Então, quer dizer, você meio que recebia os escravos do Estado, tipo, você podia usar eles para se sustentar, mas eles não eram seus de verdade, né? A emancipação, se concedida, era a recompensa pela conduta distinta na guerra, na qual a qual um grande número de lotas serviam, geralmente como tropas de armas leves e atendentes dos hoplitas espartanos. A enorme preponderância dos ilotas sobre os espartanos, que se tornou mais marcante e inquietante com a diminuição do número de cidadãos, foi o fator determinante na política espartana durante todo esse período. Não quer dizer, porque eles têm medo, né, de uma revolta dos ilotas, né? Isso é sempre um fator importante na política de Esparta, né? A supervisão disciplinar era implacavelmente exercida pela polícia secreta dos cidadãos, sob a direção dos éforos, que, para garantir o direito de intervenção imediata sem qualquer forma de julgamento, mantinha o corpo ilota permanentemente sob lei marcial. Em Atenas era uma situação bem diferente. Eles Aí eles tinham posição na indústria, alguns deles pertenciam à comunidade, eram poucos, e eram empregados na força policial ou na Casa da Moeda como escriturários ou como atendentes de funcionários, ou em outras posições semelhantes, às vezes de considerável importância e responsabilidade, como por exemplo a custódia dos arquivos do Estado. Então é bem diferente mesmo, né? Alguns deles, pelo menos, recebiam do Estado suas roupas e a ração diária de 3 óbulos, que é meio dracma, né, ou mais, tinham permissão para viver onde quisessem e diferiam pouco de fato dos metecos em suas relações familiares e sociais. A grande maioria, no entanto, dos escravos pertencia a proprietários individuais. Eles eram, via de regra, comprados no mercado, pois os escravos nascidos em casa eram provavelmente poucos no século V. O mercado de escravos era recrutado entre cativos capturados em guerra, vítimas de ataques de escravos, criminosos condenados por certas ofensas e talvez alguns enjeitados resgatados da morte por exposição. Eles eram em sua maioria bárbaros, quer dizer, não gregos, né? Pois havia um sentimento, pelo menos nos estados mais esclarecidos, contra a escravidão de gregos, e prisioneiros de guerra, se helenos, eram geralmente resgatados pela taxa fixa, geralmente reconhecida de 200 dracmas por cabeça. Ele fala que isso meio que acabou na Guerra do Peloponeso, porque aí eles começavam a se escravizar mesmo, porque guerra é guerra. Então é isso, galera. O capítulo fala bastante de vai dar preços das coisas, quanto que custava a roupa, quanto que custava o aluguel de uma casa. Eu achei isso meio chato assim, então não coloquei. Mas eu agradeço, lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e se puder ajudar no tipo a ponto aí, é só um Pix, também não precisa nem fazer cadastro, nada, mas eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima.